Olá, olá, Roger Biff aqui. Boas-vindas ao meu canal e ao curso de UI Design com Figma. Hoje, na aula 12, nós vamos falar sobre tipografia. Entrando agora em cada uma delas, o serifa. A palavra serif refere-se aos traços extras na extremidade de cada letra. É esses tracinhos aqui no detalhe. Esses pequenos floreios originaram-se nos pincéis dos artistas e foram acrescentados às letras como elementos decorativos. Hoje as fontes serifadas estão entre as fontes mais populares, com estilo como Times New Roman, sempre presentes em livros, documentos e até mesmo em alguns logotipos. Esse estilo de fonte é caracterizado por um design mais conservador e pode ser dividido em diversas subcategorias, como serifas no estilo antigo, serifas de transição, serifas de Doni ou neoclássicas e serifas em laje. Então, um ponto interessante da serifa, que não está aqui no slide, é que não sei, né, da onde a fonte, mas eu sei dessa história, é que ali fala sobre que elas foram herdadas dos pincéis dos artistas, né? Que os primeiros livros eles eram manuscritos com pincéis, ou caneta, pena, enfim. Também tem uma história de que o serifa, quando se começou a tipografia, os tipos, né, porque cada pecinha de uma letra é chamada de tipo, por isso vem o nome tipografia, eles eram feitos em metais e as máquinas, né, estampavam as folhas dos livros, como se fosse um carimbo. Se montava, né, todas as letras, todos os tipos um do lado do outro, essas pecinhas, e se batia numa prensa nessa folha para gerar o livro, para fazer impressão tipográfica. Só que isso, imagina, fazendo várias folhas por dia, existia um desgaste e reza a lenda que quebrava os cantos das letras. Para evitar esse tipo de quebra, foi começado a se criar essas pontas. Elas ajudavam a evitar esse tipo de quebra das beiradas. Vamos falar então sobre serifas no estilo antigo. Apresentam alto contraste entre traços grossos e finos nas letras e ascendentes em cunha nas serifas. Um dos exemplos é a Garamond. Então essa é uma old style. Aqui tem um exemplo da própria letra. A serifa dela tem essa identidade aqui. Serifas de Doni ou neoclássicas. Elas têm um alto contraste na espessura do traço. Por exemplo, a de Dot. Podem ver que o traço dela ela é bem mais grossa, né? Ela tem essa característica e a serifa dela ela é reta, não curvada. Serifas em laje, famosa por suas serifas grossas e em blocos, por exemplo, a pragmática slab. Então aqui pode ver o detalhe da serifa, ela é em bloco, ela é quadrada, ela é mais grossa tanto quanto a letra também. E sans serifa. Sans serifa quer dizer que a letra ela não tem a serifa, né? Ela é sem a serifa. As fontes sans serif não têm traços nas extremidades, sem a serifa. Em vez disso, representam a forma natural de uma carta feita por alguém que escreve com uma ferramenta que não seja um lápis ou um pincel. Não é tão agradável ler um texto longo com esse tipo de fonte. Por isso, eles são usados principalmente em títulos ou legendas. Eles eram muito populares para fins comerciais, pois sua legibilidade os torna perfeitos para a impressão de etiquetas ou embalagens. As fontes sans serif podem ser classificadas como uma das seguintes: então, grotesco, neogrotesco, geométricas e humanistas. Grotesque ou grotesco. Suas larguras de traços são mais uniformes. Exemplo, a Franklin Gothic ou Monotype Grotesque. Então aqui temos um exemplo da Grotesque, que as larguras dos traços elas são bem uniformes, ou seja, né, a largura na vertical do traço vai ser a mesma praticamente na vertical, ela tem esse padrão. E a Neo-Grotesque são mais neutras e possuem uma legibilidade simples, por exemplo, uma das mais conhecidas e mais utilizadas talvez, a Arial, e também a Helvética é uma das mais conhecidas. Geométrica ou letras geométricas. Possuem a influência de formas geométricas e possuem um visual mais moderno. Por exemplo, a Futura. Elas têm essas questões ou mais arredondadas ou mais com forma mais quadradas também misturada. Humanista, inspiradas em letras tradicionais, possuem espaçamento solto entre as letras, counters largos e altura X grande, facilitando a leitura em textos menores. Por exemplo, a Calibre. Counters largos é essa parte aqui, numa abertura de uma letra C, chamada de counter. Existem ângulos entre as conexões das linhas.
Monospace ou monoespaçadas. Monospace é uma fonte com espaçamento uniforme, também chamada de passo fixo ou largura fixa. Eles possuem letras e caracteres que ocupam a mesma quantidade de espaço horizontal. Fontes monoespaçadas são comumente vistas em máquinas de escrever e códigos de computador. Então, monoespaçada, que significa esse exemplo acima, né, que todas as larguras de todas as letras de cada tipo, ela vai ser a mesma. Já a letra de baixo, ela é a proporcional, onde a letra P maiúscula vai ser muito mais larga que uma letra I minúscula, por exemplo. Handwriting ou script, que é mais conhecido em português, né, como letra caligráfica. Essas fontes abandonam a aparência de impressão compacta em favor de um estilo cursivo mais natural. Como o nome sugere, eles são projetados para assemelhar-se à caligrafia manuscrita. Eles vêm nas seguintes formas: black letter, alto contraste, estreita com linhas retas e curvas angulares, script, que é uma replicação de estilos caligráficos de escrita, mais formal, handwriting, replicação de caligrafia, menos formal, mais conhecida como letra de forma. Marcas famosas por suas fontes manuscritas. Coca-Cola tem no logo, Instagram e Cadillac. Por último, não menos importante, nós temos o tipo de fonte display, que é para exibição. As fontes de exibição são famosas por seus tipos decorativos e sofisticados. Eles são projetados para serem usados em tamanhos grandes, geralmente em pequenos blocos de texto. Aqui alguns exemplos de display fonts. Elas são grandes, na maioria das vezes. Elas têm mais adorno, mais enfeite na própria letra, por isso não dá para usá-las para texto normal, para um parágrafo. Elas são mais usadas para destaque, exibição, né, ou títulos. Finalizando por aqui, mas eu quero deixar o recado sobre essa aula 12 de tipografia. Tipografia é praticamente um universo à parte. A gente passou por cima de alguns conceitos para ter essa base, esse entendimento sobre o assunto, mas dá para se explorar muita coisa sobre tipografia. Ela é um tudo muito abrangente, tanto que o Steve Jobs, ele tinha todo um entendimento sobre tipografia, foi isso que mudou, né, praticamente a questão das interfaces de computadores quando ele levou os conceitos de tipografia para dentro de uma tela de computador. Isso fez aí trazer um outro nível no design de interfaces. Então eu quero deixar para vocês que não estudem mais sobre o assunto, entrem mais nesse tema, vocês vão ver que é fascinante. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre hierarquia tipográfica. Tá gostando do curso? Aproveita e segue o canal, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha interessante que possa ver esse conteúdo. Aproveita também, deixa seu comentário, seus 5 centavos aí e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.